Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do Gaia. Na prática de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os pranayamas, que são os exercícios de respiração. Então, antes da gente começar essa prática, a gente vai fazer um pequeno centramento, uma conexão. Então, procura sentar com a sua coluna bem alinhada, seus isquios enraizados no chão. Se você estiver sentado ou sentada numa cadeira, senta um pouquinho mais à frente, enraiza também as solas dos seus pés. Então, feche seus olhos, relaxe a musculatura do face, maxilar, pescoço, os ombros. Faça uma inspiração longa, profunda. Exala. Então, traga as suas mãos unidas em frente ao peito. Conecta uma palma da mão à outra de forma bem consciente, na intenção de integrar seus opostos complementares, as diferentes energias que atuam no seu ser, né? A gente tem o nosso lado direito com uma energia mais ativa, de expansão, de ação. O nosso lado esquerdo, uma energia mais passiva, de recolhimento, de introspecção. Então mantenha essa conexão com o ser integral que é você. E nós vamos entoar o mantra OM por 3 vezes. Inspira. Então, para a gente falar um pouquinho sobre pranayamas, é importante a gente saber algumas coisas antes da prática, né? Uma preparação que a gente faz antes de fazer um pranayama. Então, é importante a gente ter feito a nossa higiene, né? Ter escovado os dentes, ter lavado o rosto, ter feito uma higiene também dos intestinos, né? Da bexiga, então ir ao banheiro antes. Também não ter comido nada antes da prática, né? Então, pelo menos aí 1 hora antes de fazer a prática, você não ter nenhuma alimentação, e aí só comer novamente uns 30 minutos após a prática de pranayamas. Procurar um local limpo, ventilado, escolher horas mais silenciosas para fazer ou espaços que te tragam mais silêncio, né? Tudo isso ajuda com o exercício. Também é importante manter uma regularidade na prática de pranayamas, então você fazer diariamente. Tem alguns pranayamas, e é o caso daqueles que eu vou demonstrar hoje aqui nessa aula, podem ser feitos diariamente, então é importante você encontrar um horário no seu dia para que você possa manter essa regularidade e ir gerando esse impacto no seu corpo, né? Tem algumas posturas possíveis para que a gente faça o pranayama. Então, essa aqui é uma postura, né, que é o Sukhasana. Então, a gente cruza o centro das canelas, os calcanhares aqui no alinhamento dos joelhos. Então, tanto faz com qual das pernas você traz primeiro para o corpo, né? A gente geralmente tem uma perna que a gente usa mais nessa postura, então às vezes é até bom você variar para permitir também que a tua perna vá trazendo esse novo alongamento para o seu corpo. Também tem uma outra variação, que é você trazer o calcanhar na virilha e o calcanhar do outro pé alinhado. Então, essa variação aqui também é possível para a prática. E também a postura da rocha,
né? Então, quando você senta sobre os seus isquios, então você pode variar. Tem outras posturas também, mas essas já são suficientes aqui para a gente começar. E claro, você sempre pode fazer sentado, sentada numa cadeira. Então, quando você senta na cadeira, senta um pouco mais à frente da cadeira para que os seus isquios estejam bem enraizados no chão e para que as solas dos seus pés também estejam bem firmes no chão. Então, o importante dentro da prática de pranayama é que a gente mantenha a nossa coluna alinhada. Então, escolha a sua postura, né? E encontre uma estabilidade, um relaxamento para o seu corpo. Outro ponto importante no pranayama é o drishti, que a gente fala no yoga. Então, o que é o drishti? É o foco. Então, a gente pode fazer o pranayama com os olhos fechados, conectando no centro da testa. A gente pode elevar o olhar no topo da cabeça. Ou em alguns pranayamas até a gente deixa uma frestinha do olho aberto e foca na ponta do nariz. Então existem várias formas de se conectar, né? O drishti é uma forma que ajuda a gente a acalmar as oscilações mentais, quando a gente tem um ponto de concentração para a prática. Na prática que a gente vai fazer hoje, a gente vai fazer o foco no ponto entre as sobrancelhas, no centro da testa. Então, esse ponto aqui é onde fica o nosso sexto chakra, o Ajna Chakra. É também onde está localizada a glândula pituitária, que é a glândula mestra do nosso corpo, né, que comanda todo o nosso sistema glandular. Então, a gente vai, na prática de hoje, focar aqui no centro da testa. Outro ponto importante é a uniformidade da respiração. Então, às vezes, a gente tem uma falsa ideia de que quanto mais tempo eu segurar o ar, mais certo eu estou fazendo pranayama. E não, a gente precisa respeitar a nossa capacidade. Então, na prática que a gente vai fazer hoje, a gente não vai fazer nenhuma retenção de ar, a gente vai apenas fazer inspiração e exalação. E é importante que haja uma uniformidade no tempo que você investe na inspiração e no tempo que você investe na exalação. Então, você pode fazer, inclusive, uma contagem mental para observar em quanto tempo você está inspirando. E aí, na exalação, você conta o mesmo tempo. Com o tempo de prática, a gente vai ampliando a nossa capacidade respiratória, mas a gente não pode forçar que ela aconteça, porque quando a gente força a respiração, a gente frustra o objetivo do pranayama. E a gente desrespeita essa uniformidade da respiração. Também é importante que a gente faça um pequeno shavasana depois da prática. Então, quando você faz o seu pranayama, depois que termina, deita um pouquinho, relaxa, deixa que o seu corpo absorva, né, os efeitos. Então, a gente vai começar. A gente vai fazer 3 exercícios diferentes. Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer, a gente vai inspirar apenas pela narina direita, então que é o Surya, né? O lado direito é o nosso lado solar. Então, a gente vai inspirar pela narina direita e exalar pela narina esquerda, tá? Então, a mão direita a gente vai deixar em Guia Mudra e a mão esquerda a gente vai usar como ferramenta, né? Então, a gente vai fazer esse mudra, vai tapar a narina esquerda, inspirar longo e profundo pela narina direita, tapar a narina direita e exalar pela narina esquerda, longo e profundo. Então, conecta o seu olhar no ponto entre as sobrancelhas. Inspira longo, profundo pela narina direita. Tapa a narina direita. Exala pela esquerda.
Exalou completamente até que o seu umbigo conecte lá nas costas. Então, tapa a narina esquerda, abre a direita, inspira pela direita. E segue no seu ritmo, sempre inspirando pela direita e exalando pela esquerda, até que o seu umbigo conecte lá nas costas. E na inspiração, deixe que o ar vá preenchendo o seu tronco de baixo para cima, nutrindo todas as suas células. E quando o ar chega na parte alta do tronco, você exala, esvaziando de cima para baixo. Então, a próxima vez que você exalar, exale completamente. Retorne a mão esquerda lá no seu joelho esquerdo. Aprofunde o seu olhar no ponto entre as sobrancelhas e observe por alguns instantes o efeito do pranayama em você. Observe o seu lado direito, observe o seu lado esquerdo. Então, o próximo exercício a gente vai fazer o inverso. Então, agora mantenha a mão esquerda lá no seu joelho esquerdo e a gente vai fazer o mudra com a mão direita. Vai só inspirar pela esquerda e exalar pela direita. Então, tapa a narina direita, conecta o olhar no centro da testa, inspira longo, profundo pela narina esquerda. Tapa a narina esquerda e exala pela direita. Segue no seu ritmo, mantendo a uniformidade da respiração. Então, ao mesmo tempo que você leva para inspirar, você leva para exalar. Ao inspirar, você leva o ar primeiro para a parte baixa do seu abdômen e deixa que ele vá preenchendo o seu tronco até chegar novamente às narinas. E aí você troca a narina, exala pela direita completamente, esvaziando de cima para baixo.
Mantenha o seu olhar focado no ponto entre as sobrancelhas. Sempre que você perceber que a sua mente começa a divagar muito, traz o seu foco ao ponto entre as sobrancelhas. Reconecta com o seu drishti, aprofunda essa conexão, que isso auxilia a acalmar os pensamentos. E mantenha a atenção no fluxo da sua respiração. E a próxima vez que você exalar, retorna a mão direita lá no seu joelho direito. Aprofunda a conexão no ponto entre as sobrancelhas. Observa o efeito do pranayama. Então pode abrir novamente seus olhos. Se quiser, troca o cruzamento das suas pernas. E a gente vai fazer mais um exercício que é o Nadi Shodhana, como ele é conhecido no Iyengar Yoga, no Hatha Yoga, e no Kundalini Yoga a gente costuma usar mais o nome respiração polarizada, né, em que a gente vai alternando as narinas. Então a gente vai fazer um mudra um pouquinho diferente. A gente vai fazer esse mudra aqui. O polegar direito vai sempre tapar a narina direita. O anelar e o dedo mínimo vão tapar a narina esquerda. E o dedo indicador e o dedo médio vão estar aqui fazendo uma leve pressão no ponto entre as sobrancelhas, né? Então a gente vai estar com os olhos fechados, conectando nesse ponto e também estimulando esse ponto com os dedos. E aí a gente vai começar tapando a narina direita, inspirando longo e profundo pela narina esquerda. Então, aquela mesma respiração, ao inspirar, primeiro o ar vai lá para a parte baixa do abdômen e vem preenchendo todo o tronco. Quando terminar a inspiração, vai tapar a narina esquerda, abrir a narina direita e exalar completamente pela narina direita até o umbigo conectar lá nas costas. E então vai inspirar pela direita. Então, a gente vai sempre inspirar pela mesma narina que exalou. Inspira, preenche todo o tronco. E então vai tapar a narina direita. Exalar pela narina esquerda. Exala completamente. Até que o seu umbigo conecte lá nas costas. E então inspira pela esquerda. E segue no seu ritmo, mantendo a uniformidade da respiração. Então procura manter o mesmo tempo que você dedica à inspiração, à sua exalação. Lembrando que a gente sempre inspira pela mesma narina que exalou. Então troca o fechamento das narinas quando tiver com os pulmões cheios.
E a próxima vez que você exalar pela narina direita, retorna a sua mão direita no seu joelho direito. Mantenha ainda o seu corpo imóvel, estável. Aprofunda a conexão com o seu silêncio interno, com o seu drishti, o seu ponto entre as sobrancelhas. O ar é a nossa energia vital. É a nutrição mais fundamental do nosso organismo. Sem o ar, a gente não sobrevive. A gente consegue ficar sem água por alguns dias, consegue ficar sem comida por alguns dias, mas a gente não consegue ficar sem ar. Uma respiração deficiente prejudica o funcionamento de todo o nosso sistema físico, energético, biológico, mental. Dedicar alguns minutos do seu dia para se conectar com esses exercícios ajuda você a ensinar o seu corpo a respirar da maneira correta, a se nutrir do prana de uma maneira mais efetiva, para que você possa viver em harmonia. Você pode fazer esses exercícios, cada um deles, por 2 minutos, 3 minutos cada um dos exercícios. Ou você pode escolher apenas um deles, pode escolher o Nadi Shodhana para fazer todos os dias por 3 minutos. Então nós vamos finalizar a aula, unindo mais uma vez as mãos em frente ao peito, conectando com a consciência de sermos integrais, de harmonizar os nossos opostos complementares, de equilibrar yin e yang, sol e lua, para que a gente possa viver de maneira consciente, lúcida, possa tomar as nossas decisões com maturidade emocional, com coragem. Vamos finalizar com o mantra Om por 3 vezes. Então, inspira. Agradecemos ao yoga e todas as tradições que apresentam ferramentas, técnicas, conhecimento, que nos ajuda no nosso processo, na nossa jornada aqui na Terra. Que os benefícios que recebemos dessas práticas se expandam às nossas relações e a todos os seres de todos os lugares, para que haja arte, harmonia e contentamento. Namastê, Satnam.